Olá, próspes! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a Star Mind, um canal de conhecimento e informação sobre prosperidade ao seu alcance, tá? Sejam muito bem-vindos. Próspe é toda pessoa que tem a intenção ou a vontade de prosperar e está no campo da vida buscando um pouco mais sobre isso, né? E de repente se interessou pelo nosso assunto, pelos nossos vídeos, por tudo mais. Hoje é um vídeo que eu estou fazendo ao vivo e se vocês quiserem comentar, conversar aí comigo, maravilha, no meio desta aula, porque é uma aula, vai ter mais ou menos uma hora e pouquinho aí de transmissão ao vivo, então ela é uma aula mais densa, cheia de informação nova, cheia de coisa bacana e nova, e para quem realmente está interessado em prosperar. Tem muita dica e muita coisa legal que vai esclarecer e abrir a sua mente para uma nova possibilidade para você, para sua família e para o seu futuro principalmente, ok? Sendo assim, a prosperidade é uma coisa que você não aprende nem na faculdade. Às vezes você pode ter algum conhecimento disso, mas não com esse nome, em algumas empresas, alguns lugares que você possa vir a trabalhar, para quem não trabalha ainda, e para quem já está trabalhando, também você pode adquirir alguns conhecimentos seus e aplicar ele aonde você já está trabalhando. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês até pegarem um caderno, que é bacana ter, para anotar, porque vai ter dicas muito legais que vão fazer a diferença na sua vida, ok? Tem muita gente, esses dias até no elevador aqui de casa, do prédio, né? Uma moça me perguntou, mas a prosperidade que você está falando, ela tem a ver com o quê? Com religião? Normalmente a gente escuta falar desse conceito de prosperidade nas religiões, né? E normalmente no final do ano, né, como eu já citei em outros vídeos, você escuta assim, Feliz Natal e próspero Ano Novo, não é isso? Então, o próspero, ele tem um pouco de embasamento religioso, mas é pouca coisa, eu vou até explicar o porquê disso, tá? Ele tem mais um embasamento filosófico. Na filosofia, você acha mais assuntos mais direcionados a isso. E por isso que normalmente a gente não aprende isso em nenhuma faculdade, tá? Nenhuma universidade, nenhuma escola ensina as pessoas a prosperarem, tá? É algo que você precisa buscar e hoje em dia, sem esse conhecimento, fica cada dia mais difícil você alcançar seus objetivos, suas metas e seus sonhos, ok? Então vamos lá. Tem uma definição bem ampla, vai ser bem aprofundado. Eu preparei bem essa aula para vocês, porque tem muito conteúdo de livros, de artigos, de sites bem renomados aí. Então eu vou olhar no meu guia, que está aqui comigo, né? Para poder ir orientando. Deixem as perguntas aqui. Quando eu finalizar o vídeo, eu vou abrir um momentinho lá para a gente poder fazer a parte das respostas para as suas dúvidas, ok? Então, vamos lá. A definição de prosperidade, ela é do latim, e ela significa ser feliz, venturoso, bem-sucedido, afortunado, abundante e com fartura. Ou seja, algo que tem a ver com a felicidade, abundância e fartura, né? Por isso que as religiões utilizam muito o termo da prosperidade, que é o que eles falam que a religião entrega para as pessoas esta prosperidade, né? E nós não vamos falar de religião aqui, tá? Fiquem tranquilos, ok? Mas tem muita gente que entende que prosperidade, ela é sinônimo de riqueza, de bens materiais. Já tem outras linhas que falam que ela é mais do que isso, não só bens materiais, mas você ter qualidade de vida, tá? E essa é a linha que eu gosto, da qual eu baseio todo o meu estudo e toda a Star Mind para isso, ok? Então,
a gente vê que tem também algumas linhas que falam que a quantidade de bens e dinheiro, e outras falam que é separado, que a prosperidade ela tem grau de satisfação na felicidade, não necessariamente em bens e dinheiro. Gente, pelos estudos que eu tenho e de acordo com o meu conhecimento, isso não tem a ver com a realidade, ok? Em que sentido? No sentido de que para você ser próspero, realmente você precisa ter dinheiro, é fundamental, tá? Não existe prosperidade sem dinheiro, ok? Pode ter a intenção de, mas ela em si, ela precisa, ela tem um pilar que é a parte financeira, ok? Então você pode ter saúde, felicidade, sem dinheiro você não tem a prosperidade como um todo. Isso é uma confusão que muita gente acha, né, por aí, por conta das crenças e das coisas que a mídia coloca na cabeça de todos nós aí, através de notícias, através dos jornais e através da internet um pouco, também através de novelas, tá? Então, muito cuidado com essa parte aí. E outras definições que eu também localizei na Wikipédia, que a prosperidade corresponde a um período de ascensão econômica. Então, quando um país ou uma região está com muita fartura econômica, riqueza, chama-se também de prosperidade. E eles definem isso quando a gente tem aumento do consumo por causa do aumento da produção, que gera uma renda nacional maior. Isso também é uma definição de prosperidade. Juridicamente falando, olha o tanto de coisas que a gente tem sobre a prosperidade. O procurador da República, Leandro Bastos Nunes, foi quem introduziu esse conceito de prosperidade no princípio, né, como uma categoria de princípio constitucional. E significa o direito de todo cidadão, não é de um, nem de dois, nem da classe X, nem da classe Y. É de todos os cidadãos alcançarem o desenvolvimento material, que é o dinheiro, e o bem-estar social, ok? Bem-estar social quer dizer você feliz com tudo que você está fazendo e ajudando o mundo ou o local onde você mora a ser um local melhor. E eu concordo plenamente com essa parte jurídica aí. Vamos aprofundar um pouco mais no assunto. Então, assim, a prosperidade, ela tem, em teoria, 3 pilares, isso baseado em livros, em estudos, em artigos, não sou eu que estou inventando, mas ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é a riqueza material, que sim, é o dinheiro, os bens e, né, o que você tem aí. O segundo pilar é a saúde física e emocional e espiritual, ok? Esse é o segundo pilar, ou seja, equilíbrio fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque você faz parte desse contexto aí como um todo. E o terceiro pilar são relacionamentos harmônicos na sua vida, ou seja, bons relacionamentos. Não quer dizer namorado, namorada, marido, mulher, não é só isso, não. Relacionamento bom com a família, relacionamento bom com as pessoas que convivem com você no trabalho, na escola, na faculdade, qualquer lugar que seja, ok? Então, esses 3 pilares constituem a prosperidade. Então, se você for analisar, prosperidade ela tem a ver com a vida da gente, né? Não adianta a gente basear ela só em riquezas, porque só riqueza não embasa a prosperidade, e não adianta também embasar só na saúde, em bons relacionamentos e não ter dinheiro, porque também não embasa a prosperidade. Então, não só dinheiro, nem bens materiais, não só saúde e não só também relacionamentos e felicidades. É um equilíbrio entre tudo isso, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. E tem parte também da física que diz que a prosperidade ela é um fluxo, ou seja, ela começa
de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, o que quer dizer isso? Que todas as ações suas, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, né? E as ações que você faz no seu dia a dia, todo dia, é que vai gerar para você a prosperidade. E não ao contrário, como a gente acaba achando que a gente acha que se você comprar o carro, comprar a casa, ter dinheiro no banco, você vai ser próspero. E, na verdade, não é ter para ser, é ser para ter. Por isso que eu falei que ele tem um pouco mais de base em filosofia. Então, começa sempre de dentro para fora. E se você pensar nisso, você vai verificar que se é de dentro para fora, que maravilha! Porque qualquer um pode ter a prosperidade se ele ajustar algumas coisas de dentro para fora. Aí não interessa a situação financeira que você está, o jeito que você está começando a carreira sua profissional agora, está finalizando a faculdade e não sabe aonde que vai trabalhar, pouco importa. Importa é o que você vai fazer de hoje por diante para conquistar esta sua prosperidade, porque ela é uma conquista de dentro para fora, certo? Então, é que a gente fala, o pessoal que fala que dinheiro é que gera prosperidade, também, como é um fluxo, o dinheiro ele atrai mais do mesmo, né? Ele vai atrair mais coisas do mesmo tipo. Mas se internamente a pessoa não tem o equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, ou seja, conexão com a fonte, com Deus, com o Criador, com o universo, para quem às vezes não acredita muito em Deus, mas dá para entender nesse mesmo contexto, quando você está em equilíbrio com isso, fazendo algo que você realmente goste e que você sabe que vai gerar valor para as pessoas, vai ser fundamental aí para que você consiga evoluir nesse sentido de prosperidade. Então, se ele é um fluxo, ele gera em você um campo que a gente chama de campo eletromagnético. Isso é segundo os conhecimentos da física, tá? É um campo elétrico e magnético. Elétrico por causa dos pensamentos. Todo pensamento que você tem, ele gera ao redor de você um campo elétrico. Ele atrai aquele tipo de situação para perto de você. E magnético é gerado pelos sentimentos, as emoções. Então, se você acha que eu vou me formar, ai, não tem emprego para todo mundo, tá difícil o mercado de trabalho, o que vai acontecer? Você está gerando um campo eletromagnético ao redor de você negativo. E aí, você pode ser que não tenha realmente emprego ou trabalho para te auxiliar nesse processo. Conseguiu entender um pouco aí, gente? Dúvida, alguma coisa? Tá indo? Tá bacana? Legal. Então, se você começa a pensar que não, eu sou capaz, eu vou estudar, independente de como vai ser a situação fora, eu vou buscar me aperfeiçoar, vou buscar aprender coisas, vou buscar mais informações, vou buscar ações para ter um bom trabalho, você já está gerando um outro campo eletromagnético dentro de você, que é positivo, de otimismo, tá? E que aquilo ali vai favorecer que atrair mais daquela situação para você, ok? Então, pensamento, sentimentos e ações coerentes com o que você está buscando. Porém, o que influencia tudo isso é a motivação que você tem, tá? Como eu falei, que é de dentro para fora, qual é a sua motivação? Precisa ter uma motivação boa para que você consiga fazer o que precisa ser feito, que é conquistar a sua prosperidade, ok? E tem um porém aqui, 94% da população mundial, ela não tem prosperidade, ela vive na classe média. A classe média, ela não é a prosperidade, tá? A não ser que a pessoa realmente quer ser classe média, tá?
Porque prosperidade, o limite dela, quem vai escolher é você, ok? Quem vai escolher é você, só que você precisa se preparar para receber a prosperidade, ok? Dependendo do nível que você quer. Então, tem gente que quer arranjar um bom emprego e ter uma família, e tá ótimo isso, tá tudo bem. Agora, tem gente que quer fazer acontecer, conhecer o mundo, viajar, construir, ajudar os outros, dar emprego para os outros, fazer algo um pouco maior, tá tudo bem também. Ambas as coisas são prosperidade, ok? Se estiverem baseadas em coisas bacanas, não em medo. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então, motivação. A sua motivação, ela precisa estar muito bem alinhada para que ajude você no processo da prosperidade, para que você não desista, para que você não fique gerando um campo eletromagnético em você negativo, de reclamação, de falta de vontade de fazer, de preguiça, de que não gosto do que eu faço. Tudo isso é campo eletromagnético negativo e vai atrair mais do mesmo para você. E lá no final, depois, vira uma doença, vira, sei lá, uma frustração maior e tal, né? Então, a motivação, normalmente nas mídias, jornais, novelas, inclusive filmes, tá, pessoal? As motivações, elas não são as melhores, elas são sempre embasadas em medo, em angústia, em desespero, em algo que te faça se sentir menor. Para quê? Porque quando você se sente menor, com medo, fica mais fácil da mídia colocar na sua cabeça determinadas informações para manipular, ok? Então, sempre que você vê que tem alguma situação que está te gerando medo, dor, está te deixando baixo, ruim, sai. Elimina, sabe? Desliga da TV. Se for o pai ou a mãe, às vezes isso acontece dentro de casa, né, na própria família. Sai de cena, muda isso, tá? Busca a motivação correta, positiva, que te deixa feliz e alegre. Uma das motivações para você ser próspero, e vamos falar agora de dinheiro, que eu estava falando que a 94% da população mundial não tem conhecimento sobre prosperidade e nem sobre riqueza. Então, a gente chama a pobreza como desconhecimento, tá? É um pouco forte, é um pouco pesado isso que eu estou falando, mas é a pura verdade. Porque quando você não conhece daquilo e fica vendo coisas que são negativas, você fica sem saber o que você faz. A partir do momento que você vai buscando um pouquinho mais de informação, fazendo coisas diferentes da que você já está fazendo e tal, possivelmente isso tende a mudar, tá? Então, 95% da população mundial, ela desconhece como gerar riquezas e como gerar prosperidade. Para isso, se percebe que pouca gente é que tem a quantidade, maior volume de dinheiro no mundo. Acho que chega de 1 a 5%, 6%, que está aumentando agora, né, o número de pessoas com um pouco mais de riqueza. Mas porque está tendo um pouco mais de acesso a informações como essa de prosperidade que eu estou passando aqui para vocês. Uma boa motivação quando você tem dinheiro, saúde, tá? Então, o que acontece? Quando você tem condições, você pode investir nos melhores médicos, você pode fazer tratamentos diferenciados, você pode se prevenir mais, você pode se alimentar melhor, você de repente, dependendo do estágio que você esteja, você pode contratar alguém que cozinhe de uma maneira saudável para você, e aí você está ajudando uma outra pessoa que precisa a ficar melhor. Então, olha o tanto de coisa bacana que a parte financeira pode agregar para você. Então, é uma motivação bacana para você e para sua família. Não sei se as pessoas são casadas ou solteiras e tal, mas supondo que você seja solteiro, você pode ir nas academias, casado também, né? Não tem muita diferença, mas cuidar mais da sua saúde
em academia, prevenindo, sabe? Indo em nutricionistas, uma série de coisas que dá para você fazer. Na família, como você ajudaria a família a ficar melhor? De repente, dando um presente para as pessoas que sempre te ajudaram, mãe, pai, alguma coisa nesse sentido. De repente, se vocês têm filho e tal, colocar os filhos em melhores escolas, melhores colégios. Isso também, o dinheiro ajuda e favorece, ok? Você consegue amar mais. Como amar mais? De repente você pode viajar mais com a sua família, você pode presentear mais as pessoas. Quem que não gosta de ganhar presente, né, gente? Então, é isso, você pode amar de uma maneira melhor, pode ajudar outras pessoas, de repente você pode, sei lá, comprar algo que alguém precisa, que vai ajudar ela em alguma coisa. Olha só, um tanto de coisa bacana. Você pode gerar trabalho, emprego para outras pessoas. E isso vai ajudar tanto ela quanto a família dela. Super legal. E aumenta o campo eletromagnético, né? Porque as pessoas começam a tender a ficar um pouco mais felizes. E quando você está feliz, o campo eletromagnético não só seu, mas do planeta como um todo, aumenta. E quando esse campo eletromagnético do planeta aumenta, diminui um pouco esse peso de angústia, de dor, de sofrimento, que leva para um lugar que não é legal. Depressão, doença, exatamente o oposto, ok? Então, é uma motivação. A motivação é o que vai definir você para onde você quer chegar, tá? Então, a saúde melhorada, fornecer emprego, ter melhor condições de vida, ajudar outras pessoas, viajar mais, estudar mais, fazer novos cursos, se atualizar, né? Então, tudo isso são motivações, ok? E ela pode ou não estar relacionada com um propósito de vida sua, que é uma outra coisa, tá? Propósito, você pode ter vários propósitos na sua vida, com base nessas motivações, mas, por exemplo, acabou de se formar, vai entrar no mercado de trabalho. Então, o que eu gostaria de ter que me faria diferença agora? Comprar uma moto? Vou comprar um carro? Então, se organizar financeiramente com o que você já está ganhando agora, para que você possa adquirir esse bem depois de algum intervalo de tempo, guardando, economizando, investindo, estudando para conseguir ter uma renda maior e assim sucessivamente. Então, crença de que prosperidade é apenas ter. Isso é uma crença que todo mundo tem. Então, nós já falamos um pouquinho sobre ter dinheiro, relacionamentos, ter uma carreira promissora, ter amigos, ter isso e aquilo. Então, normalmente o pessoal acha que prosperidade é o ter, mas a gente acabou de falar aqui que o valor da vida ela não em coisas externas, materiais. Quando a gente fica muito focado no ter, você fica olhando só coisas materiais, né? Caderno, caneta, computador, carro, casa, e a vida tem muito mais do que isso, né? Que é o equilíbrio, que é você, que é da parte de dentro para fora, né? E não ao contrário. Quando a gente fica muito preso no ter, você não consegue prosperar e você gera um campo de insatisfação, porque fica sem motivação, sem sentido o que você está fazendo, ok? Ou seja, depende da qualidade da nossa vida, nos relacionamentos, na emoção e na parte espiritual. Quando a gente fala nessa parte espiritual, não estou falando de espiritismo, tá, gente? Estou falando de estudos de espiritualidade. Ó, vou tomar uma água aqui. Aí aparece uma outra crença limitante contra a prosperidade. A crença de que quem é rico não vai para o céu. Quem nunca escutou isso? Da família, do meio, do convívio social,
da novela, de qualquer lugar que seja, do jornal, de uma maneira subliminar, mas eles jogam isso todo dia, tá? Então, assim, essa crença, mesmo que você não tenha toda a consciência do planeta, que ela está em você, ela está, tá? Possivelmente ou fraca ou um pouco mais forte. E ela bloqueia você se desenvolver em termos de prosperidade e principalmente na parte financeira, material, ok? Então, esse tipo de crença, a gente é cheio dessas crenças que são negativas, porque daí ela bloqueia o fluxo, lembrando da física, do campo eletromagnético, da prosperidade em você. Ela quebra aquilo. E aí fica na mesmice, no mesmo marasmo, na mesma coisa de sempre, ok? Então, a ideia é que se pegue todas essas crenças negativas, uma delas é achar que a prosperidade é só riqueza, que não é, e a outra de quem é rico não vai para o céu, que também é uma outra crença. E tirar essas crenças da cabeça, eliminando elas, né? Falando o oposto, entendendo da onde que vem isso, porque se você perceber, por exemplo, que é da novela, você vai perceber um tanto de crença que fala coisas ali parecidas e que deixam você com a cabeça mais fácil de ser manipulada, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que a gente acaba entendendo sobre prosperidade, então? Que ela é para todos, já que é uma coisa que começa de dentro para fora. E isso é muito bacana, isso empodera qualquer um de vocês que estão assistindo os vídeos, ok? Capacidade é igual. Nós fomos feitos iguais. Todo mundo tem cérebro, tem olho, tem ouvido, tem boca, tem nariz. Alguns têm um pouco mais de conhecimento, outros não, mas isso não impede, é só você buscar, se atualizar, se aperfeiçoar, porque a prosperidade está no alcance de todo mundo, desde que você queira, ok? Primeira coisa, você querer. E todos nós temos sentimentos, pensamentos, emoções e espiritualidade, quer você queira, quer você não queira, tá? Mas é isso, conseguindo equilibrar isso e alinhar isso com o fluxo de bondade, de coisa bacana e tal, você consegue ter a prosperidade em qualquer nível da sua vida, nos relacionamentos, na parte material e na saúde. Legal? Então, o que a gente precisa? Regular as engrenagens do nosso ser, porque já que é pensamento e emoção e as ações, se você corrigir, detectar as crenças que são negativas, corrigir elas, entender que não é bem aquilo, talvez sair um pouco do convívio de pessoas que deixam você para baixo, tá? Isso também é ajustar a engrenagem, pensar de maneira mais próspera, não com negatividade. Sempre que tem pensamento negativo que deixa você brocochô, está no caminho errado da prosperidade, está no caminho da escassez, ok? E a escassez, falta e miséria, dor e sofrimento, tudo isso não tem nada a ver com prosperidade, ok? E se você pensar que tudo começa aqui na sua cabeça, que é tudo de dentro para fora, então, por exemplo, se recebeu alguma notícia que te choca, você tem escolha. Não é o que aparece de sentimento que é o que é real. Você tem a escolha de pensar, eu vou absorver o sentimento ruim daquilo que me veio, ou eu vou criar e gerar um pensamento positivo, transformando aquilo que veio de negativo como algo positivo, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo. De repente, você pegou e ficou desempregado, mandaram você embora. O que você tem de aprendizado nisso? Porque muitas das vezes, tem gente que fica super feliz, né? Não está satisfeito com o lugar e tal. Mas muitas das vezes, as pessoas ficam indignadas, falam que o chefe era ruim, que a empresa era chata, que isso, que aquilo. E, na verdade,
às vezes é um belo de um aprendizado para você sair da zona de conforto, porque pode ser que você não estivesse fazendo o máximo que você poderia fazer dentro daquele local, ok? Então, por exemplo, trabalhar mais do que você é pago para fazer. Isso é excelente para a prosperidade, certo? Pode ser que você tenha reconhecimento, pode ser que não, em termos financeiros, que depende de uma série de coisas, mas sempre que você se organizar e criar o hábito de fazer mais do que você for pago para fazer, você vai gerar prosperidade, tá? Normalmente você acaba sendo promovido ou ganha uma bonificação da empresa ou alguma coisa nesse sentido aí, tá? E será que você estava aprendendo, estava dedicado a aprender mais daquilo que você estava precisando fazer para que você conseguisse entregar com maior qualidade? Isso também é um excelente aprendizado numa situação dessas. Então, alguns absorvem como um lado negativo, chorando, reclamando, xingando o chefe, xingando a empresa, e outros, que é o mais próspero e que tem a ver com a evolução contínua como seres humanos, né? Para melhor, claro, é você analisar o que realmente você precisaria aprender e o que você deixou de fazer e por isso foi mandado embora, tá? Sempre tem um motivo ali, tá? E não necessariamente o motivo seja algo pessoal, às vezes é a sua atitude e que você não está enxergando, tá certo? Legal. Então, se você não tiver com o mínimo de satisfação e um mínimo de motivação para fazer o que você está fazendo, normalmente qualquer lugar que você for vai te gerar insatisfação, tá? Qualquer emprego que você vá, qualquer coisa que você vá fazer, o estudo que você vai estudar, qualquer coisa, se você não tiver equilibrado por dentro e tal, vai te gerar insatisfação, você fica insatisfeito. E insatisfação, ela na verdade não tem nada a ver com o contexto, tem a ver com você, com a parte interna sua, de como você está se sentindo naquele momento em relação a tudo que você está fazendo ao seu redor, certo? Sendo assim, quando aparece a insatisfação, às vezes a pessoa acha que aquele emprego não está bom, então eu vou mudar de trabalho. Às vezes a pessoa acha que aquele curso que ela está fazendo é ruim, então eu vou mudar de curso. E ela muda e continua ruim do mesmo jeito. E muda e continua ruim do mesmo jeito. E muda e continua ruim do mesmo jeito. Porque o problema não é a parte externa, é o ser, que precisa ser mais trabalhado. Tá? De emoções equilibradas, mais positividade, mais compaixão, mais alegria, mais coragem, quem sabe mais coragem, né? Mais gratidão, agradecer pelo que você tem. Então, uma série de coisinhas que se você olhar com outros olhos, trocar as lentes do negativo pelo positivo, já vai te auxiliar e muito. E normalmente essa insatisfação, muita gente acaba querendo ter mais para suprir. Então você tem o primeiro emprego seu, ou o trabalho seu, ou alguma coisa que seja, aí você não está satisfeito e tal, está insatisfeito, muda de trabalho, aí você quer ter um carro, quer ter uma casa, normal, natural, ok? Mas entra num ciclo do ter, ter, e chega no final, não é nada daquilo que você queria, porque está em desarmonia, está sem a motivação equilibrada para que você conquiste realmente essa prosperidade, sendo mais feliz, mais alegre, mais radiante, digamos assim, né? Então, o que a gente fala aqui, como resumo, é que se você está buscando mais, por exemplo, eu vou no shopping e compro uma bolsa nova, aí no mês seguinte eu vou lá e compro um sapato novo, eu vou no mês seguinte e compro... Fica no ter, você não está resolvendo o que está te gerando insatisfação. Normalmente é alguma coisa mais na parte interna.
Então, tem uma coisa que é muito importante, muita atenção quando gerar insatisfação na vida, para você conseguir trabalhar um pouquinho mais esse processo de prosperidade. Pega o seu caderno, tá? E quando aparecer insatisfação, se pergunta, por que estou insatisfeito? O que eu estou sentindo agora, né? O que ou quem causa insatisfação em mim, tá? Porque às vezes você vai falar que é o chefe que está causando, mas qual é a ação que ele teve que te causou insatisfação? Em que posso melhorar? Qual atitude minha? Qual pensamento meu? Qual sentimento meu eu posso melhorar naquele tipo de situação? Isso é um treino, tá, gente? É igual academia. Quando você vai, você começa com peso leve, aí você vai fazer errado, vai fazer 3, 4 vezes errado, e depois você vai se atualizando, vai conseguindo ganhar força, músculo e tal. Então, essa análise de coisas que te deixam insatisfeitos, ela é fundamental para você conseguir entender o ser que está ali dentro, que está precisando aflorar e que está um pouco enrustido em algumas crenças, algumas coisas negativas, tá? E tem uma frase espetacular de um cara que eu gosto muito aí, que o problema está na solução. Ou seja, se você está com algum problema, dentro do problema está a solução. Então, quando você tiver algum problema, alguma insatisfação, alguma coisa, busca a solução, busca resolver aquilo de um modo mais harmônico, mais em paz, mais tranquilo, para você e para todos os envolvidos. Ali está um grande um aprendizado para você, numa próxima etapa aí da sua vida. Essa é uma dica espetacular. Então, o segredo é você se harmonizar, você estar bem com você. Mas não basta estar bem e ficar na zona de conforto sem fazer nada de diferente. Precisa sair dela e fazer ações que tenham a ver com a sua prosperidade. E tem algo que é super legal aqui, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela está casada com a prosperidade. Então, você precisa ser responsável pelas suas atitudes, que isso gera muito mais prosperidade. E vamos combinar, o nosso país, já pelos exemplos que a gente vê nos jornais e tal, dos governadores, dos políticos, etc., esta autorresponsabilidade não existe. É aquele famoso jeitinho brasileiro. Esse jeitinho, gente, ele não é muito próspero, tá? E o reflexo disso foi essa parte econômica do país que passou nesses últimos anos aí, tá? Então, autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Se é para criticar, melhor você ficar calado, porque aí o campo eletromagnético seu, ele se mantém positivo, ele não entra em frequência baixa. Reclamação e crítica, ela baixa a frequência. E baixando, você não consegue equilibrar isso emocionalmente, você fica insatisfeito, gera tudo um contexto ao redor de você negativo, ok? Se for para reclamar, dê sugestão, sugira. Isso em trabalho é bacana, muito, agrega muito valor, ok? Se for para se fazer de vítima, faça-se vencedor, vitorioso. Então, vítima é aquele cara que bota a culpa em alguém, tá? Então, a culpa é do governo, ai, eu tô com dor, ai, a culpa é da dor que eu tenho, ai. Tudo isso aí é vitimismo, que não é a responsabilidade. Às vezes a pessoa tem dor porque ela não cuidou da saúde dela durante um bom tempo, e aí tem dor, entende? Então, assim, isso é vitimismo. E se for para se fazer de vítima, faça-se vencedor. Se for para buscar culpados, busque a solução. Solução. Então, a solução é o foco. Foca na solução, foca na sua motivação. E se é para justificar os seus erros, o justificar significa
Ai, não fiz isso mais porque aconteceu aquilo. Sempre que começa a frase com mais, aconteceu isso, aquilo outro. Isso é justificativa. Melhor seria vocês falar, eu realmente não fiz isso, mas agora eu vou priorizar isso e vou concluir o trabalho. Ponto, acabou. Está focando aonde? Na solução, não na justificativa. E se é para julgar as pessoas, julgue as suas próprias atitudes, tá? Isso é um contexto assim básico, por isso que o pessoal confunde um pouco prosperidade com religião, porque tem alguns conceitos que são similares, mas é um conceito para boa convivência e para deixar as coisas em paz, positivas, tá? E a autorresponsabilidade que cada um tem em todos os setores da sua vida é que vai fazer a diferença. Então, assim, se você está comprometido realmente com a prosperidade, todo dia é dia. Todo dia é dia. Fazer ações, pensamentos e sentimentos todos os dias da semana durante 30 dias, durante o ano, tá? Porque isso vai mudando o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de sentir. E isso reflete em tudo que está ao nosso redor. Tem bastante coisa anotada aqui, gente, por isso que eu estou quieta um pouquinho, mas é mais ou menos isso que eu já falei, né? E quando a gente está insatisfeito, que vem aquela enxurrada de sentimento negativo, o que você pode fazer para melhorar isso? Em termos de física, para você elevar o seu campo eletromagnético e melhorar a sua prosperidade para refletir em todas as regiões ao seu redor, uma delas é a gratidão, agradecer, parar, se for possível na hora, se não, deixa para fazer isso num outro momento, mas observar tudo que você já tem e do qual você é grato. Porque às vezes você fica lá reclamando, ah, eu só tiro nota ruim, eu não estou indo bem na escola, só tenho amigos chatos, sei lá, né, um monte de reclamação. Minha casa tá ruim, eu não moro num lugar legal. Agradece, porque tem gente que não tem isso que você tem. Então, obrigada pela faculdade, obrigada por terminar mais um curso, obrigada pelo sofá que eu tenho em casa, obrigada pelo... Aí você vai listar um monte de coisa, o seu ânimo, o seu sorriso, a sua vida já melhora 1000%. Fica mais leve, mais motivada. E isso faz com que você desenvolva tudo ao seu redor com mais facilidade. Aí a gente vai cair numa outra situação, porque entendendo a prosperidade como um fluxo na parte de física, o acumular, tem muita gente que é pegado, acumula, por exemplo, você abre o guarda-roupa, tá cheio de coisas de 1000 anos atrás, e que a pessoa não usa, e também não doa para ninguém, e também não faz aquilo gerar. Quando fica acumulado, a gente entende na prosperidade que é uma energia parada, está parado, está estabilizado. O que acontece com coisa que é parada? O universo ele está sempre em evolução contínua, ele está sempre em movimento. Movimento é vida, né? Se tem algo parado, trava e bloqueia a prosperidade como um todo na vida, tá? Principalmente no fator emocional, quando tem coisa que precisa resolver internamente, emocionalmente, e que você deixa guardado, que é para não mexer, mas aquilo ali guardado, ele uma hora ou outra, como a gente está em processo de evolução contínua, se você não fizer por livre e espontânea vontade, o universo vai te dar um jeitinho para que você mexa naquela situação e consiga superar aquilo, movimentar aquilo para evoluir, ok? Bacana. Então, dinheiro acumulado sem que tenha circulação, ele acaba também gerando um bloqueio, que é a história do tio Patinhas, quando ele fica guardando, no fundo, quando você fica acumulando um montão de dinheiro, você está dizendo para o universo que você tem medo de que falte algum dia.
E aí não é legal para o fluxo de prosperidade no sentido da alegria, da harmonia, da paz, do ajudar os outros, né? De repente, emprego, alguma coisa, investir em algo, né? Que a movimentação, ela é legal. Porém, não é para movimentar todo o dinheiro que você tem. Existem estudos já falando sobre isso. Tem outros vídeos que eu gravei aí falando da porcentagem ideal para que você possa guardar, dependendo do estágio que você está de vida. Porque, por exemplo, para quem está iniciando, a ideia é que você pague as suas contas e ainda assim sobre um pouco de dinheiro para você investir, poupar, doar e se pagar, que precisa se pagar, e isso é uma coisa bacana. Então, para quem está iniciando, 5% do que ganha, se pagar é legal. O que é se pagar? Comprar algo que você queira, que você goste, porque aquilo ali faz o fluxo do dinheiro circular, movimentar, e aí o universo entende que você sabe trabalhar com aquilo e que você também está ajudando outras pessoas, está ajudando a circular o movimento ali do dinheiro na sua vida. 5% pode ser que seja R$5, R$10, não importa, tá, gente? Importa que você pegue esses 5% todo mês, mas equilibrando o resto das finanças, tá? Pagando as suas contas, pagando, reservando um tanto para você investir em algo no futuro, em outro curso, nesse carro que você está sonhando, alguma outra coisa nesse sentido, e ter um pouco de dinheiro para doação. Caso não tenha para doação, você pode você mesmo ir ajudar algumas pessoas para melhorar a qualidade de vida de alguém, e esses 5%, de repente, você comprar uma presilha para o seu cabelo, comprar sei lá, um anel, alguma coisa que você possa pagar, mas que para você seja como se fosse uma bonificação pelo esforço que você fez, ok? Agora, o contrário. Quando você é desapegado demais, a ponto de você não conseguir nem valorizar e manter as coisas que são para sua necessidades básicas, isso também não é legal. Que é a turma que gasta demais, às vezes deve, ou às vezes vai morar, fica numa situação muito desapegada para o fluxo de prosperidade, não é legal. Então a ideia na prosperidade é o equilíbrio, você doar, pagar e tal, mas também saber investir e ter condições com qualidade de vida para manter a sua felicidade, sua harmonia e a sua paz. Isso é importantíssimo aí para quem está começando. Quando você é desapegado demais, no fundo, você acaba sendo desapegado com a roupa, com as pessoas, com os sentimentos e tal. No fundo, você está com base de medo. A motivação sua é o medo. Quando você acumula demais, motivação é o medo. Quando você é desapegado demais, a motivação também é o medo. Ambas não têm a ver com a polaridade positiva. E aí não prospera, porque fica com alguma falha aí nesse circuito todo aí da prosperidade, ok? Então, a prosperidade, motivação, o propósito, ele tem a ver com parte interna, inside. Então, para você ser próspero, você precisa fazer uma reforma íntima dentro de você. Aonde? Nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções. Precisa vigiar esses sentimentos, essas emoções, para não entrar no piloto automático e voltar tudo como era antes, pensamento negativo, reclamação, tananã. Harmonia do ser em todos os setores. Então, você precisa tentar buscar essa harmonia em todos os setores. Aí você vai falar para mim assim, isso não existe, você está doida. Existe sim, gente. Se você quer, ela existe. E se você começar a praticar na sua vida isso, você vai perceber que, aos pouquinhos, isso vai melhorando.
o contexto ao redor de você fica melhor, as pessoas ficam mais agradáveis, você acaba recebendo sorrisos na rua, de repente cai um dinheiro extra que você não estava esperando. Então, assim, é isso, existe, só que é treino. E a gente, como ser humano, a maior parte da nossa população, ela não foi treinada para isso. Então, você imagina quantos milhões de anos a população está com esse pensamento mais de crenças negativas, limitantes, e então aquilo fica muito enrustido. Quanto mais velho a gente é, mais enrustido ele está. Mas sempre é possível de se mudar, desde que você queira. E que só depende de você. Então, tudo que está te gerando sofrimento, mágoa, dor, insatisfação, está negativo, está contrário ao que você pode ser, ao máximo de você, tá? Quando aparecer esses sentimentos, está contrário. E esse contrário, ele pode estar com base nas coisas negativas que você tem guardado e que gera alguma coisinha gera esse gatilho para que você sinta isso, ou ele pode estar baseado em algo que você precisa aprender para superar determinado tipo de problema naquele momento. Desafio a gente vai sempre ter, tá? Não existe prosperidade sem desafio, paz e amor, tá tudo bem. Não. A vida, né, tá todo mundo vivo e tal, ela vai ter os desafios. Como você vai lidar com isso que vai ser a diferença. Gente, eu estou olhando aqui porque eu fiz um resumo, mas está bem extenso e eu estou conseguindo já falar para vocês, meio que resumido um pouco, para não ficar tão extensa a nossa aula, tá? Então, ó, agora a gente vai fazer um exercício que é o exercício da gratidão. Esse exercício ele é espetacular para aqueles dias que você está down, que as coisas estão meio críticas, que você está um pouco insatisfeito, está com raiva, está com dor, está frustrado de alguma maneira, tá? Então você pega o seu caderno da gratidão no fim do dia, ou se tiver algum horário no intervalo e tal, abre ele e escreve: estou feliz e grato agora que conquistei, mesmo que não tenha conquistado, ou agora que tenho tal coisa. Aí olha ao teu redor e vê o que você está feliz e grato. Estou feliz e grato pelo computador que eu tenho. Estou feliz e grato pelo meu celular. Estou feliz e grato pela minha saúde perfeita. Estou feliz e grato porque eu consigo enxergar. Estou feliz e grata porque eu consigo andar. Estou feliz e grato porque eu consigo falar. São exemplos. Quem não consegue falar, quem não consegue andar, agradece pelas outras coisas que tem, coisas que te fazem feliz, positivo. Até, assim, estou feliz e grato pela prova que eu estou estudando. Estou feliz e grato pela nota ótima que eu tirei em tal prova. Ok? Faz 10 listas de gratidão e tenta fazer isso todo dia à noite. Porque isso é um treino para o seu cérebro de agradecer o que está ao seu redor e que você nem percebe. E isso já aumenta a sua motivação e a sua frequência. E aí, gente, muitas das vezes, se a gente junta essa insatisfação com a falta de fé, que é a desesperança, fé, não digo fé só em Deus, né, na parte divina, universal, mas eu digo falta de fé na vida, achar que aquilo nunca vai mudar, porque aí você se sente preso, né, como se você estivesse preso. Isso é a pior coisa, tá insatisfeito e junta a falta de fé na vida, a falta de esperança, faz o seu nível de prosperidade, de vida, de saúde, de emoção, de sentimentos cair. E muito, tá? E isso gera sofrimento para você e para todo mundo que está ao teu redor, porque é um campo eletromagnético, é elétrico, ele contagia as pessoas que estão ao seu redor, que às vezes tem abertura para isso. Como a gente não é treinado para bloquear e nem para subir o campo eletromagnético, a maior parte das pessoas acaba absorvendo isso, tá? Sendo assim, olha só o poder que cada um de nós tem
para prosperar. Se começa de dentro para fora, depende dos pensamentos, sentimentos, emoções e ações coerentes, quem que vai decidir se é próspero ou não? Quem que você acha que vai decidir isso? O governo? O seu professor? O mercado de trabalho? Deus? Ou você? Ou ambos? Ou tudo? Então, é uma escolha de cada um, tá? E o quanto você vai prosperar também é escolha de cada um. Agora, se você souber que só depende de você, apesar de todos os desafios, apesar de ainda que, pouco importa, porque você já decidiu isso e você vai buscar o caminho para conseguir ser a sua melhor versão, a sua melhor parte, tá? Sendo assim, vamos lá verificar aqui sobre... eu lembrei de uma história aqui também que eu tinha anotado para falar para vocês. E sempre que você tiver perante um grande desafio, para quem está começando a trabalhar e tal, que vai lá fazer uma entrevista de trabalho, ou vai começar a trabalhar em algum lugar, ou algum desafio que tem, vai fazer uma prova, vai fazer alguma coisa, né, bacana aí, de nova, sempre é legal você se preparar para todos os desafios que possam acontecer naquele momento, naquele processo. Então, eu vou dar um exemplo de aulas, né, que eu faço e tal, e sempre quando eu vou fazer essas aulas, eu me preparo da seguinte maneira. Então, vamos supor, se a câmera pifar, o que eu posso fazer? Né? Principalmente em palestras, coisas ao vivo. Então, se a câmera pifar, ou se a filmadora pifar, o que eu posso fazer? Se o data show pifar, eu sei falar o assunto sem a minha guia do data show? Claro, né? Tem que saber um pouquinho. E se tal coisa acontecer, se acabar a bateria do computador, eu estou levando a bateria, então se prepara. Tenta cercar de uma maneira que você fique o mais seguro possível na hora de você fazer o que você precisa fazer. Que isso vai te eliminar contratempos que normalmente levam à frustração, a fracasso, à insegurança e tudo mais. E isso também não é legal, ok? Vamos pegar nosso caderno aí de exercícios. E tem alguma... desculpa, gente, aqui, tem algumas crenças que podem, ainda não vou fazer os exercícios agora, mas se você quiser anotar essas crenças que podem estar te atrapalhando, que elas atrapalham e de um modo profundo e a gente não percebe, tá? Anota, tá? Tem muitos vídeos aí na Star Mind que falam sobre crenças limitantes. Se você quiser, busca lá, mas eu vou falar algumas que podem estar atrapalhando a sua vida, tá? Uma delas são os relacionamentos. Casamento é uma prisão, quem tem essa crença? Só mulheres bobinhas, atiradas ou bonitas demais conseguem relacionamento? Quem que tem essa crença? Porque isso tudo é crença, tá, gente? Isso não é uma verdade. Crença é algo que a pessoa acha que é verdade, mas não é. Ela pode ser ou não. E todas essas não são verdade, porque senão estaria todo mundo falando a mesma coisa. Tá? E não, isso não é... Talvez o grupo que você conviva fale isso. Tá? E aí você acha que é todo mundo, mas na verdade não. Tenho medo e vergonha de ficar encalhado. As mulheres só querem saber de homem que tem dinheiro e prestígio, isso para os homens, né? Homem não presta. Tudo isso são crenças negativas que podem estar atrapalhando você nos relacionamentos. E na vida financeira, qual outra crença? Para ter muito dinheiro só sendo desonesto ou se matando de trabalhar. São duas crenças. O desonesto eu tinha alguma coisa, mas né, achava mais a crença de quem é rico não vai para o céu, que aquilo aparece toda hora em novela, e como eu assistia muita novela, não assisto mais. Vou tomar mais uma água aqui, gente. Então, assim, e matar de trabalhar, isso ainda é uma crença que de vez em quando aparece para mim, que eu acho que eu tenho que me matar de trabalhar para ser próspero, e não necessariamente, isso é uma crença,
tá? Precisa fazer ações coerentes, se esforçar e tal, mas não se matar de trabalhar a ponto de que as pessoas falam que fica doente, fica isso, né? Não, isso é crença. É preciso sofrer para sobreviver. Você tem essa crença? Isso é familiar? Tenho medo de falta de dinheiro. Você tem essa crença? E amizades e na vida social? Conhecer um monte de gente e ser popular é sinal de sucesso social. Será? Será que é mesmo? Preciso corresponder ao que esperam de mim em atitudes e em imagem. Será que eu preciso? Não basta ser eu mesmo? As pessoas não são confiáveis. Outra crença. E essa crença bloqueia um tanto de coisa por aí, tá? Agora, gente, a gente vai fazer um exercício aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar esse gráfico aqui no vídeo. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Deixa eu ver. Acho que aqui eu não vou conseguir fazer isso. Bom, deixa eu pensar aqui. Ó, não me preparei para esse desafio agora, hein? Gente, a gente vai fazer um exercício, um gráfico. Eu vou até desenhar aqui para vocês, vai ficar melhor. Vou pegar um papel aqui, só um minutinho. Fazendo um desenho aqui mais ou menos para ver se vocês conseguem entender. Saúde, amizade, vida familiar. Ó, pessoal, gráfico lindo, né? Então, assim, se vocês puderem, desenhem um gráfico aqui com a numeração daqui, ó, de 0 a 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a 10. E faz para mim colunas igual a essa aqui, só que é melhor até você anotar primeiro num papelzinho os itens que eu vou falar, para você montar a coluna depois. Porque vai depender da sensação de ter que você tem, né? O que você tem mesmo de físico e tal, para cada área sua nesses itens que eu vou citar. Então, por exemplo, você tem saúde física? Tá boa a sua saúde física? De 0 a 10, quanto que tá? Deu 9? Então você faz uma coluninha aqui para mim com a saúde no 9. Certo? Amizades e vida social, como tá a sua? 8, 7, 5, 10. Faz uma outra coluna com a amizade do lado, tá? Vida afetiva, como tá os relacionamentos? Você tem namorado, não tem namorado? Tem vida afetiva, não tem vida afetiva? Aí você também vê de 0 a 10 como ela tá do jeito que você gostaria ou não, e faz uma coluna da vida afetiva. Vida familiar, mesma coisa, de 0 a 10, faz mais uma coluna. Vida profissional, você tem vida profissional? Como tá essa vida profissional? Ela tá boa? Vale 5, vale 10, vale 20, vale 2? Como tá? E o dinheiro, você tem dinheiro? Quanto de dinheiro? Tá bom? É o que você quer? Ou você gostaria de mais? De ter, tá? Ter coisas materiais, tá? Ter namorado, ter família, físico, tá? Coisas materiais. Apesar que a gente acha que namorado é emoção, mas estamos falando no fato de ter aquilo como algo material, tá bom? Não sei se deu para entender, então eu vou repetir o gráfico, é esse aqui, eu peço desculpa que eu não consegui compartilhar a tela aqui, preciso aprender, vou me dedicar a isso.
Mas o gráfico é isso aqui, de 0 a 10, de 0 a 10, e aí você vai fazer colunas, como está aqui, para cada item que eu citei, de acordo com a nota que você vai dar para ela. Então, vamos supor, se a parte da vida profissional está mais ou menos, você vai deixar ela aqui, ó, que é na linha do 2, por exemplo. Não tem profissão, não está trabalhando, aí você vai colocar no 0, ok? Deu para entender aqui, pessoal? Qualquer coisa, comenta lá que eu respondo para vocês. Sendo assim, é sobre a vida física, a saúde física, amizades e vida social, vida afetiva, vida familiar, vida profissional e dinheiro. Coloca isso nesse gráfico, ok? Com essas escalas. Aí, dá uma observada depois que você fizer isso, qual que está com a escala mais baixa. Então, vamos supor, aqui nesse gráfico aqui que eu desenhei, talvez aqui o profissional ou a amizade esteja com a escala mais baixa. Possivelmente esse setor aqui é o melhor para se trabalhar, nesse gráfico aqui que eu tô, tá? Isso aqui, por exemplo, eu preciso trabalhar melhor, porque ela está mais baixa. Desde que isso seja importante para você, para que você tenha prosperidade, que é o equilíbrio de todos os setores da sua vida, ok? Isso no fator ter, gráfico do ter. Agora, a gente vai fazer o gráfico do ser, que é igualzinho a esse. Eu vou escrever aqui, tá? Que é a parte emocional, mental e espiritual. Então, entenda esse outro gráfico, que é diferente do ter, o ter já foi. Esse outro gráfico agora, ele vai para você ver a qualidade emocional, mental e espiritual sua, como está. Faz colunas, mesma coisa, nas mesmas áreas. Saúde física, como eu me sinto, como eu estou me sentindo emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. É mais na emoção, na mente e espiritual. O ter é o físico do corpo, tá? Saúde do seu corpo, dos músculos, tá? O ser é o emocional, mental e o espiritual. Então, eu estou equilibrado emocionalmente, mentalmente, eu tenho muita raiva, eu estou frustrado, eu estou com medo de não entrar no mercado de trabalho, de não conseguir emprego. Então, qual é a escala de 10, de 1 a 10, nesse setor seu aí de saúde física? E nas amizades e vida social, como é que você está? Qualidade emocional, mental e espiritual. Suas amizades são boas? Você fica feliz com os seus amigos? Tem quantidade de amigos legais e tal? Como é essa parte social? As pessoas gostam de você? Você gosta das pessoas? De 0 a 10, qual é a escala da sua coluna? Vida afetiva, de 0 a 10. Como é que você está se sentindo emocionalmente, mentalmente e espiritualmente? Às vezes você tem namorado ou namorada, marido ou mulher, mas você não se sente amado. E aí, como é que está? De 0 a 10. O ter é a presença de alguém, de algo físico, né? E o ser é sentimentos, emoções e espiritualidade. Porque às vezes, se você não está se sentindo amado, aquilo prejudica todos os outros setores, entende? Então, a prosperidade, ela não funciona com um pilar só, elas são 3, lembrando, né? O ter, que é a parte material, emocional, mental e espiritual, saúde, né, em relação a isso, e os bons relacionamentos, mesmo que seja só com uma pessoa, mas está valendo, ok? Vida familiar, de 0 a 10, como você se sente? Tá legal? Você tem uma boa família, a família é bacana, te apoia? Ou como é que é? Tem sempre briga? De 0 a 10, quanto tá? Vida profissional, como você se sente? Você se sente feliz, realizado? Tá legal? Tá fazendo coisas bacanas? Aprende bastante coisa ali? Se dedica ao máximo que você pode? De 0 a 10, quanto que dá no gráfico. E o dinheiro, você se sente rico?
mesmo não tendo dinheiro, vamos supor, né? Ou como é que é a sensação? Porque às vezes tem gente que é milionária e não tem a sensação de que é rico, por conta das crenças limitantes. Eu tinha o Patinhas, lá fica guardando, 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 não faz nada a favor nem dele, nem da família, nem de nada, nem investe, nem ajuda outras pessoas, nem nada, não faz a coisa circular, porque tem sentimento de medo, de pobreza, tá? Então, como é que tá isso aí? Emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, quais dos setores que a gente citou, que é a saúde física, amizade, vida social, vida afetiva, vida familiar, vida profissional e dinheiro, qual deles está mais baixo? Ok? Aí, possivelmente, é um ponto que você precisa trabalhar para conseguir conquistar a sua prosperidade, se realmente isso for importante para você, tá bom? E, no final, tenta comparar os dois gráficos, o do ter e o do ser, para que você consiga enxergar, por exemplo, a história do dinheiro, que eu falei, às vezes tem gente que é milionária, está lá na escala 9, mas ela se sente pobre. Ali está com desvio, está com distúrbio, porque o ideal para equilibrar é você o ter ser similar e harmônico com o ser. Senão fica algo assim que te puxa para baixo. O polo que está mais para baixo, ele vai tender a te puxar para baixo, ok? E tem o último item, gente. Está acabando o nosso vídeo, é um vídeo longo, eu falei, mas vamos, que agora é só para os fortes aqui, tá? Avalie como está a sua energia de doar e receber. Então, isso é um fator bacana, viu? Porque esses dias eu percebi na minha família uma pessoa que não tem essa cara, acho que a educação antiga, né? Falavam assim, não aceita nada de ninguém, sempre fala não, obrigada. Vocês não foram educados assim? Eu tinha uma época na minha infância que a gente percebia esse tipo de educação aí. Quando você nega a receber algo que alguém está te oferecendo com bondade, com amor, com tudo isso, você quebra o fluxo de dar e receber do universo, de doação, de prosperidade. Quando alguém está te dando algum presente super legal que seja, e a pessoa está super feliz, motivada e alegre, e você fala não, você quebra e faz a pessoa que está te dando com todo amor e carinho se sentir frustrado. E essa sensação de frustração desta pessoa, ela vai ter que elaborar de algum outro jeito e acaba gerando um processo negativo no ciclo de prosperidade seu, porque você está negando receber algo que foi te presenteado, tá? Claro que coisas bacanas, você pode se negar a receber, por exemplo, algumas coisas que são negativas, aí ok, isso não é para mim. Mas presentes que vêm de coração, de pessoas que você gosta, que é bacana, legal. E a doação? Precisa doar também, independente da situação que você está. Então, presentear pessoas que estão ao seu redor e que você gosta, mesmo que essa pessoa não seja mais próspera ou alguma coisa assim, é super legal. É super legal, vale a pena. Aonde você gera o fluxo. Senão você desequilibra e você começa a ser uma pessoa que suga e não oferece. Suga e não oferece para o mundo outras coisas. Não doa, não retribui, entende? Não sei se ficou muito claro isso, mas vamos lá. Então, vamos fazer uma avaliação lá no caderninho da prosperidade. Você costuma ajudar as pessoas? Coloca-se sim ou não, tá? Como você se permite ser ajudado? Até que ponto você se permite? Você se permite ser ajudado se você, assim, se alguém te der dinheiro? Claro que não é em troca de nada, tá? Mas assim, como você se permite, né? E como está o equilíbrio entre ajudar e ser ajudado? Você ajuda e é ajudado? Você só é ajudado e não ajuda? E você só ajuda e não é ajudado? Como está esse equilíbrio? Você faz mais pelos outros do que os outros fazem por você?
isso desequilibra o fluxo, gente. Tem muita gente que é maravilhosa, de coração belo, lindo e tal, mas ela se doa, e ela acaba ficando sem nada. Então, por exemplo, doa o dinheiro, doa, né, entrega toda a energia dela, gasta o tempo dela investindo em alguma coisa, em alguém, né, ajudando alguém, mas que no final das contas ela está acabada, fica sem o dinheiro e quando ela precisa a pessoa também não ajuda. Isso não é equilíbrio. Isso não é equilíbrio, não é prosperidade. Então, o doar e receber tem que estar equilibrado, ok? Você se irrita quando os outros demandam seu auxílio? Você fica nervoso quando alguém pede sua ajuda? Ou precisa da sua ajuda? Você costuma dar presentes? Você presenteia as pessoas? Você recebe muitos presentes? Você aceita os presentes? Então, qual a sua sensação ao comprar ou fazer um presente para alguém? Você fica feliz quando você compra um presente para alguém? Ou não? Ai, que droga, tem que comprar um presente para fulano. Como é que é? Como você se sente e reage ao receber presente dos outros? Isso, todas essas perguntas, elas vão ter base no seu equilíbrio de doar e receber. Ok? Muito bem. E é isso aí, gente. Terminamos o vídeo por aqui. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final, que participaram aqui do nosso vídeo e tal. Se tiverem dúvida, escreva lá no comentário. Foi uma aula bem longa, bem extensa. Vão mandando ali no comentário que a gente vai conversando e tal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.